Boa noite, gente querida. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Como passou esse maravilhoso dia aí de Corpus Christi, né? Dia abençoado. E olha, e ainda tem gente, né, que tentou e ainda tenta acabar com os nossos feriados, né, gente querida? Esses feriados de dia santo, né? E a cervejinha? Esses abençoados feriados de dia santo, né, gente querida? Ainda tem gente doido, né? Lembro uma certa vez aí, se eu era crente ainda, hein? Eu era da igreja evangélica, né? Deus que me guarde, credo. Então, gente, eu não generalizo, tá bom? De maneira nenhuma. Eu sei que tem pessoas maravilhosas, como eu disse, tem meu irmão que é pastor, minha irmã, minha mãe é da igreja, meu cunhado é obreiro, né? Tem vizinhos, tem irmão Fidelcino que muito ajudou eu, mas meu ex-marido, né? Mas eu sei que tem muita gente aí, né, gente? Que quer, como diz, continuar crescendo e os fiéis da igreja diminuindo, né? Aí eles dizem que Cristo cresça em mim, né? Mas na verdade o que eles querem que cresça neles é o valor do dízimo, né? Falo isso porque já convivi, já fui da igreja, fui católica, muitos anos depois virei evangélica e eu vi o que acontecia lá dentro, né, gente querida? Tem muita gente simples, muita gente humilde, né? De coração limpo, mas infelizmente a gente sabe que tem muita gente, né, esperta lá dentro, muito pastor esperto, né, gente querida? Então, muitos anos, há muitos anos mesmo, eu era casada ainda, e eu lembro dos pastores da igreja da Lagoinha, né, fazendo assinaturas, abaixo-assinado, né, para que fosse criada, para que os feriados fossem tirados do nosso calendário, né? Minhas filhas eram pequenas, eu lembro que eu falei com meu ex-marido assim, falei, pra você ver, eles podem, né, fazer isso, eles não trabalham, né, não são eles que levantam de madrugada para ir trabalhar, trabalha desde a hora que chega na empresa. Aí eu comentando com meu marido, né, a gente vai mais de 10 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas trabalhando, né? E esse povo falando aí de acabar com os feriados do dia santo, porque eles não são católicos. Eu lembro disso, sabe, gente querida? Nunca esqueci. Isso foi comentado dentro da igreja Batista da Lagoinha, aqui de BH, mais precisamente do bairro Pampulha, né? Então, a gente vê muito abuso. Por quê? Um pastor que fala uma coisa dessa, um pastor que é deputado, um pastor que é senador, ele faz uma proposta dessa, aí é aceito. Quem é que vai se ferrar? É o povo, não é o pastor, certo? Não é o pastor da igreja, porque o pastor da igreja, ele não levanta de madrugada para ir trabalhar. Salvos os que levantam, que são aqueles pastores igual da igreja Maranata, né? Que o cara, eles têm que trabalhar, eles não recebem dízimo, né? Mas no mais, que eu já vi aí, gente, o povo tudo recebe dízimo, né? Recebe dízimo. Tá certo, tá trabalhando pra igreja? Tá. Eu apoio que trabalhe pra igreja. Eu só não apoio que ganhe salário milionário. Como tem aqui um tal de senhor, não vou falar o nome dele não, né? Mas é da igreja quadrangular, Assembleia de Deus, chama João Jairo. Acabei falando o nome, né? Eu sei, gente, que esse senhor, todo ano esse homem tá com um carro diferente, tá com um carro novo. Mas não é carrinho não, é carrão, tá? Aí vamos supor assim, vem um pastor pobre pra cá, ele não liga de levar lá pro bairro, pra sede, não.
Mas se aparece um pastor que tem isso aqui, rapidinho ele tira o pastor daqui e leva lá para a sede, né? E fora que a gente sabe, né, gente, que o cara troca de carro todo ano e é carrão, como eu disse para vocês, é casa muito boa, né? Enfim, a gente vai vendo certas coisas, né? Mas voltando a falar aí dos pastores da igreja da Lagoinha. Então eu me lembro muito bem deles apresentando aquela proposta para que fosse, que houvesse condições de tirar os feriados de dia santo, que segundo eles, gente querida, os crentes não têm que ter esses feriados, porque os crentes são crentes, então os crentes não acreditam nesses santos, né? E aí a gente olha assim e pensa, engraçado, como que as pessoas só pensam nelas, né? Como que as pessoas só pensam na situação delas, elas não pensam nos outros, né? Como eu disse para você, a pessoa tem lá, não tem que trabalhar, não tem que levantar para trabalhar, ela, como diz, trabalha para a igreja, recebe, ó, dinheirinho, beleza, da igreja, então para que ela, né? Ela tá ali à espera só do dízimo, das ofertas. Vamos falar a verdade, né, gente? Então, aí o cara veio e propôs que fosse tirado, né, os feriados de dia santo, porque os crentes não acreditam nos santos da Igreja Católica, né? Então, se isso tivesse acontecido, gente, vocês imaginam que horrível, né? Se tivesse acontecido esse tipo de coisa, a gente estava no sal, né? Já pensou? Pois esses são os feriados que ajudam no descanso do pessoal, porque do contrário é a semana toda, né? E muitos, repara não, gente, meu gato tá no cio. E muitos, oi Carlisson! E muitos, né, gente, trabalham até sábado. E outras empresas falam, cara, precisa que faça uma hora extra, não, é um banco de hora. Tá pra você vir amanhã e lá vai o cara, não pode dizer não, porque tem medo de dizer não e ser mandado embora, né, gente querida? Então, assim, eu nunca esqueci dessa conversa fiada, desses pastores da Igreja Batista da Lagoinha, tá? Nunca esqueci. Ao contrário, falei com meu ex-marido na época, falei, pois é, eles não são como nós, né? Não, eles não têm que ralar como nós temos. Eles não têm que levantar de madrugada para ir trabalhar, né? Eles fazem a folga deles, eles fazem as férias deles, né? Enfim. Aí graças a Deus, né, gente, que isso aí não foi à frente, né? Isso não foi à frente, mas se tivesse sido à frente, com certeza, a gente tinha sido muito prejudicado, tá? E como eu disse, eu trabalhei naquela empresa lá, depois que eu saí, né? Depois que eu saí, a líder veio falar comigo, né? Que já não trabalhavam mais no sábado, que já tinham parado com aquilo, que o outro genro do dono lá não queria mais aquela situação que existia antes, mas até então, durante o tempo que eu trabalhei, os anos que eu trabalhei, a gente trabalhava até no sábado, pagando hora durante a semana para não trabalhar no sábado, trabalhava no sábado e ainda era obrigado no domingo, tá certo? Então, quer dizer, aí eu penso o seguinte, você imagina, já estava numa situação de escravidão e não podia ter um feriado. Quando tinha um feriado, você tinha que se virar, né? E era só ameaças. Mas essas empresas que, graças a Deus, né? Cumpre a lei e dá o feriado para o funcionário. Imagina se fosse tirado, né? Se a lei tirasse esses feriados de dia santo, nosso pai. Né, gente? Que é o que às vezes a pessoa fica esperando é o feriado, porque do contrário é a semana toda. Como eu disse para você, até mesmo muitas vezes no domingo. Pessoa trabalhando, né? Daí, graças a Deus, não vingou, né, gente? Que coisa ruim não vinga, não, né? E é assim que a gente tem que pedir a Deus. Que coisa ruim não vingue. Que caia por terra em nome de Jesus, né, gente? Tudo que seja para prejudicar o trabalhador, o pobre, ou que não seja o pobre, mas que seja o trabalhador em geral, né? Não seja só o pobre, mas o trabalhador em geral, que caia por terra todo mal, né? Em nome de Jesus.